Olá pessoal, começamos agora aqui mais um bate-papo aqui no Clubcast. Temos aqui umas meninas maravilhosas aqui com a gente, Samara e Thalia. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, tanto participando do podcast quanto com Thalia. Ai meu Deus, tô nervosa. O prazer é nosso estar recebendo vocês aqui, muito bacana. Tenho certeza aqui que nós vamos ter um bate-papo bem enriquecedor, um bate-papo bem bacana. E vale o quê? Vale a curtida e vale o compartilhamento, não vale? Com certeza, tem que compartilhar. Para poder assistir, tem que se inscrever, né, no canal e também no Instagram de Samara e de Thalia. Ai, deixa eu falar uma coisa. Ativa o sininho. Eu sempre quis falar isso. Fantástico. Pessoal, quero novamente agradecer vocês aí pela presença, né? Vocês aceitaram o convite de estar aqui compartilhando informações com a gente aqui, pessoal. Mas antes eu quero que vocês se apresentem, contem um pouco da história de vocês, de onde surgiu, né, Samara, Helene e Thalia, né, essas figuras públicas que a gente tem hoje em dia. Bem importante. A responsabilidade. Pois é. E aí, Samara, você pode começar? Sim. Se apresentando, então, boa noite. Quem não me conhece, meu nome é Samara. Eu meio que fui inserida nesse meio aí involuntariamente, não tive muita intenção. Eu sempre compartilhei muito tudo que eu fiz na escola, sempre gostei muito, desde a época do Orkut, compartilhar. Orkut. E aí, bem... Ressuscitou aí agora. E aí foi surgindo as coisas, eu fui divulgando assim muito espontaneamente as coisas que eu usava, as coisas que eu fazia, sempre gostei muito de arte. E aí eu meio que fui ficando conhecida aqui, né? Eu não considero eu não me considero uma figura pública exatamente, mas acredito... A modéstia, né? Acredito que muitas pessoas me conhecem, né? E aí foi meio que assim, voluntário. E aí a partir do momento que eu fui compartilhando, que eu vi que isso tinha um retorno, que as pessoas me procuravam para compartilhar coisas, para divulgar produtos, eu falei, pera, a responsabilidade está aumentando, então agora eu tenho que começar a aplicar um filtro, né? Eu não posso sair falando de tudo, não posso sair falando qualquer coisa. E aí foi surgindo isso, eu fui meio que ramificando, né, os assuntos que eu fui tratando. Desde quantos anos que você tem já esse trabalho Instagram? no Instagram? Nossa, eu comecei com o meu Instagram em 2012. 2012? Acho Então, que nessa época, anos. acho que eu nem tinha Instagram nessa época. Não, Porteirinha quase ninguém tinha. Eu lembro, assim, as primeiras pessoas que foram tendo. Foi o lançamento dos Galaxy, sabe? Da Samsung. Sim. Começou o smartphone e tal. E eu sempre fui muito metida com minhas coisas. Sempre queria ter tudo assim novo, conhecer. E aí acabou que quase ninguém de Porteirinha realmente tinha Instagram. Aí eu sou, como diz o Wendel, eu sou bem dinossauro no Instagram. O Wendel que você fala é? Cabeleireiro. Ah, tá. Não achei que era outra pessoa. Não. Mas, então, você desde 2012 está aí Sim, a partir de Instagram. quando que você começou assim, falou, não, agora é profissionalmente. Você lembra uma data assim que você colocou? Lembro porque foi bem recente. Embora já tenha um alcance há alguns anos, já tem uns 4 anos que eu comecei a ter um alcance maior, que as pessoas começaram a saber quem era eu. Só que tem 1 ano que eu comecei a profissionalizar só, que eu comecei realmente a cobrar, que eu comecei a tabelar o que eu fazia, o tipo de divulgação que eu fazia, que eu comecei também a dimensionar, né? Tal sorteio, por exemplo, eu tenho tal alcance, divulgação de tal assunto eu tenho tal alcance. Meio que profissionalizar foi de 1 ano pra cá. Certo. Depois eu tem mais perguntas que eu quero fazer para você. É interessante agora... ela falar isso, porque o pessoal acha que foi do nada, né? Não. E assim, 9 anos que você tá no Sim, Instagram. exatamente. E é uma coisa que começou natural e depois que você profissionalizou, né? Não foi do nada, realmente. Talvez até uma mensagem para as pessoas que querem fazer, não serem imediatistas, porque sempre teve uma trilha, né, um caminho que você seguiu. Sim, com e certeza. a partir do momento que virou a chave. Exatamente. Muita gente quer As pessoas querem o resultado muito rápido. Eu recebo muita pergunta desse tipo. Exato. E Thalia, conta pra gente quem é Thalia. Gente, Thalia é atriz. Então, desde criança eu sempre tive na minha cabeça que eu queria mexer com arte, eu queria sair de Porteirinha. Amo Porteirinha, mas eu nunca me identifiquei muito com o pessoal daqui. Meus pais sempre falavam que minha cabeça era aberta demais. Então eu sempre me vi em outro lugar, sempre me vi mais no mundo do que aqui no interior. E aí, quando eu formei ensino médio, eu fiquei 1 ano parada pensando, meu Deus, o que eu quero fazer? E aí eu convenci meus pais a deixar eu ir fazer teatro em BH. Então, assim, a questão da internet nunca foi uma coisa pensada pra mim. Eu comecei a fazer stories, comecei a mexer com internet quando eu fui morar em Belo Horizonte, que eu fui sozinha, não conhecia ninguém em BH, ficava muito tempo sozinha, eu morava sozinha também. E aí eu sentia falta de conversar, eu sentia falta de ter alguém pra interagir, essas coisas. E aí eu comecei a fazer Snap, na época era Snapchat. Eu comecei a fazer muito Snap e o pessoal começou a interagir comigo.
E aí eu adorava isso. Então, assim, eu não tava ligando se tinha uma ou se tinha 10 pessoas me vendo. Eu queria interagir, eu queria postar o que eu tava fazendo e ter gente pra responder, pra conversar comigo sobre as coisas. Então, foi bem aí que eu comecei com a internet. Só que aí o pessoal começou a gostar, porque eu fazia muita besteira, falava muita besteira. Dizem que tá ali é polêmica, não sei se é. Eu não sou muito de ter papas na língua, e aí isso foi criando interesse, eu acredito, no pessoal de estar me acompanhando. É que quando você não tem, você fala o que vier, né? As pessoas, elas gostam dessa proximidade que você cria com o público, né? Traz muito da vida real, talvez, né? E aí meu pai e minha mãe surtavam, né? Porque eles queriam que eu fosse mais quietinha, mais na minha, mas nunca consegui ser. Só que eu nunca tive a disciplina, que é uma coisa que eu admiro muito em Samara, que é de produzir conteúdo. Eu vejo que Samara, ela fazia vídeo, ela editava e tudo mais. Então, assim, por isso que eu falo que realmente não é do nada. Existe um trabalho por trás, né, do sucesso. E eu acho que até por isso que meu Instagram nunca cresceu muito, porque sempre foi uma coisa muito pra mim mesma. Nunca foi uma coisa pros outros, nunca foi uma coisa de eu quero fazer disso aqui um trabalho, eu quero crescer nisso aqui. Sempre foi um passatempo, porque eu sempre fui muito focada na minha carreira de atriz, realmente. Então, o meu foco de crescimento era esse. Só que agora que eu voltei pra Porteirinha, que o pessoal tem cobrado, o pessoal de Porteirinha tem cobrado de mim, que eu produza mais conteúdo, que eu faça parcerias. Agora, vou até aprender muita coisa com Samara, que eu tô tentando entrar no meio como uma influenciadora, realmente, que eu ainda não me considero, realmente. Show de bola. Então, você hoje, você é atriz, você tem alguma formação nessa área de atriz ou assim, formação de curso superior, ou foram só cursos que você fez quando você mudou do Rio de Janeiro? Quando eu fui para BH, eu fiz curso profissionalizante na PUC Minas. Aí foram 2 anos de curso, como se fosse a faculdade, realmente. Tem os períodos, tem várias matérias. Muito difícil, assim. Quando eu entrei no curso de teatro, foi quando eu tive mais certeza realmente de que era o que eu queria fazer. Porque a gente que tá aqui no interior, a gente não tem teatro. Então, a gente acha que a carreira de ator, a carreira de atriz é TV. É fama, é vida boa. E quando eu fui fazer teatro, eu vi que é muito sofrido, é muito cansativo. Assim, eu lembro que no meu curso, 1/3 da turma só conseguiu terminar o curso. Porque, assim, a gente chorava nas aulas, porque é muito difícil, realmente, é sofrida a carreira do ator. Teve cena que a gente fez que a gente tinha que ficar, por exemplo, 1 hora andando com as pernas flexionadas, como se fosse uma isometria de agachamento, tipo isso. Então, assim, colegas desmaiaram. É muito sofrido, realmente. Tem muita coisa que o pessoal não imagina. E aí, o que você me perguntou? Mas assim, nessa carreira de atriz, você sempre já foi, desde que formou no ensino médio, já foi para essa área ou você seguiu algum caminho tradicional, fez algum vestibular para algum outro curso? Não. Ou sempre foi bem nessa área que você gosta? Não, né? porque eu não consigo estudar para coisa que não é do meu interesse. Então, assim, eu não conseguiria... Já tentei estudar para vestibular e tudo mais, mas eu não consigo. Eu só consigo ter disciplina e concentrar em coisa que eu gosto, realmente. Que aí foi o teatro. Aí eu fiz curso de TV e cinema na Wolf Maia, lá no Rio, que é uma escola renomada lá. Tenho curso também de modelo, de passarela, fashion. E o resto foi, acho que na prática mesmo, assim, que eu aprendi. E é isso que eu acho bacana, né? Esse autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você toma uma decisão ali que você vai se antecipar em relação ao seu futuro. Por exemplo, eu sou uma daquelas pessoas que formei o ensino médio, já fui fazer faculdade e hoje nem atuar na área eu não atuo. Então, não é que foi perdido. A vivência, ela é válida, né? Tudo que a gente vive lá fora, amadurecimento, desenvolvimento pessoal, principalmente. Mas, tanto é que hoje a minha paixão está totalmente fora da área da engenharia, né? Hoje eu não atuo. Eu gosto de alguns subtemas, né, da área do meu curso. Mas não é algo que eu exerço profissionalmente. Então, o autoconhecimento e você conseguir, desde o início, já se posicionar e fazer aquilo ali é importante. E você, Samara, você sempre também foi igual a Thalia? Deixa eu só baixar um pouquinho. Não, igual não, né? Igual... Thalia é mais autêntica, eu acho ela muito mais assim, bem posicionada. Ronald, abaixa um pouquinho, 1 e o 2, só um pouquinho pra não... Isso, show de bola. Mas então, nesse sentido assim de trilhar esse caminho lá desde o ensino médio, você chegou a fazer alguma coisa? Sim, eu fui como você, fui para engenharia quando eu formei. E aí eu curso engenharia de Minas hoje.
Só que essa questão do autoconhecimento é muito importante, porque eu sempre me vi em outras áreas, eu sempre me vi desenvolvendo outras coisas, sempre corri atrás das coisas que eu quis fazer, sabe? Dos meus sonhos, das coisas que eu gostaria de desenvolver. E isso me dá essa liberdade de fazer coisas que eu gosto também, apesar de fazer um curso superior. Eu sempre quis fazer engenharia. Mas aí entra num assunto também totalmente diferente, que eu acredito que não é tão consciente essa escolha da gente fazer um curso superior, né? Muita pressão da sociedade. Talvez imposto, né? Exatamente. Nossos pais não tiveram as oportunidades que a gente tem, então eu acredito que eles se veem muito assim, pressionados em fazer a gente, né? Exercer uma profissão. Aquele caminho tradicional, né? De estudar, tirar boas notas, ir para uma faculdade, trabalhar. Mas aí, paralelo a isso, paralelo ao curso de engenharia, eu sempre desenvolvi minhas coisas. Sempre fui buscando fazer minhas coisas. E aí, graças a Deus, né? Que aí hoje eu faço coisas que eu gosto muito, que eu amo fazer de verdade. E aí, mas paralelo. Você vai terminar o curso? Vai continuar? Vai Vou formar? terminar. É uma paixão também, né? O que você falou que você gosto gosta. Gosto muito. Eu já tive a oportunidade de estagiar na área e, assim, foi sensacional. Foi uma experiência muito boa. Não sei se eu vou exercer quando formada, né? Não sei ainda, mas gosto sim. E eu acho que também, assim, há 5 anos atrás, não era tão comum ver pessoas estourando na internet do nada, né? Normalmente eram pessoas que já tinham uma base, que já era ali do meio artístico e tudo mais. Então, acho que nem o pessoal nem o pessoal planejava, né? Pra sucesso na internet. Tipo assim, eu imagino que você, há 5 anos atrás, não pensava que você podia, que você tinha essa possibilidade. Não. Fazer né? por hobby, talvez. Exatamente. Também entretenimento mesmo. Hoje não, hoje é uma coisa que o pessoal planeja, que o pessoal, tipo assim, que tem gente que com 15 anos já fala, eu quero ser influencer, eu quero ser digital influencer, né? Então, é uma possibilidade nova que surgiu. Essa era digital aí surgiu de pouco tempo pra cá, né? Essa transição. E a gente... Creio que nós pegamos essa parte lá de quando não tinha um mundo digital igual tem hoje, a gente conseguiu ver essa diferença. Coisas que os jovens, essa nova geração de hoje, já vai entrar num mundo totalmente digitalizado. Aí acaba. Então, assim, a gente vai, talvez, a conscientização deles vai ser bem voltada para o mundo virtual, de forma a estar rentabilizando ali com o mundo virtual mesmo, né? E as dificuldades? Quais foram as dificuldades que vocês passaram aí com a internet, para poder, tanto para poder ingressar, quanto também para poder manter e continuar crescendo? Sim, e no meu caso, como foi uma coisa muito assim voluntária, foi acontecendo, eu não tive tantas dificuldades, sabe? Eu não cheguei a traçar uma meta de falar assim, eu quero alcançar isso. Tem 1 ano que eu meio que profissionalizei, passei a cobrar pelas divulgações, passei a fazer trabalhos. Mas, assim, dificuldade, eu vou considerar dificuldade situações desagradáveis que já me aconteceram. Então, assim, tem muito. Principalmente antes de cobrar, antes de ter uma proporção maior, o que eu fazia no meu Instagram, tem muito desaforo, né? E aí, às vezes, a pessoa acha que tá te fazendo um favor ali, você tirar uma foto, falar, acha que tá acabando de fazer um favor, não tem a consciência de que aquilo tá rentabilizando para ele também, né? Tá aquela questão de cobrar por divulgação, né? Que sim. a gente até comentou mais cedo. Exatamente. E assim, antes disso, de cobrar por divulgação, eu divulgava de graça. Divulgava gratuitamente e até às vezes ia nos lugares sem cobrar nada, fazia fotos. Horas ali em pé fazendo foto é cansativo, não é aquela maravilha e não é que você vê. Foto, né? Porque a gente quer maquiagem, bonito, então tem a maquiagem, tem todo um preparo. Exatamente. E aí, às vezes, as pessoas meio que desfaziam desse esforço que a gente faz, sabe? E aí tratava como se estivesse fazendo um favor, dando uma oportunidade pra gente. Claro que teve muita gente que contribuiu, que deu oportunidade e tal, mas o reconhecimento no início é bem difícil. Porque, na verdade, Porteirinha também, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo e acaba assim, não, vou chamar fulano ali, eu conheço, é amiga, então não vai cobrar nada de mim, não. Então, acaba tendo muito em si. Como que vocês lidam com isso aí, né? Com essa questão de... porque acaba sendo chato às vezes. Eu estava até conversando com um arquiteto esses dias, ela falando, como é que ela cobra de um tio, de um parente e tudo mais, é sem graça. A gente fica sem graça, né? Pois é. Hoje vocês já conseguem lidar com isso aí tranquilamente? Então, eu meio que assim, eu não tenho muito essas situações na minha vida, não. Eu não tenho muito familiar que tem negócios, sabe? Sim. Pra eu estar divulgando. Mas se for o caso de algum familiar, eu divulgo sem cobrar tranquilo, até porque, né, é uma divulgação, eu não tenho um custo para isso. Divulgo lá de casa e tal, então eu faço isso de bom grado. Agora, se for um trabalho que me dê um custo, por exemplo, meus biquínis. Minhas primas compram meus biquínis e pagam o preço que qualquer pessoa for comprar e pagar.
né? Tem É o custo mesmo de produção valor. de material. Sim. Né? Em relação a isso, eu meio que não permito essa coisa de vou pegar de graça. Você vou sabe pegar falar com não, desconto. né? Sim, sei falar não. É importante. E no seu caso, Thalia, vi até você postando esses dias algo sobre isso. Foi ontem ou hoje, não sei, que postou sobre essa questão de cobrar. Acontece com você também de ser uma dificuldade? Então, como eu tô começando a levar isso a sério agora, então eu também tô começando a encarar tantas dificuldades quanto os benefícios, né? Mas eu tenho pra mim que quem mais tem que te apoiar, quem mais tem que consumir o que você produz e investir em você realmente, são realmente as pessoas que te conhecem. É sua família, é seus amigos. Então, assim, não faz sentido eu ficar fazendo trabalho de graça pra família e pra amigo, sendo que é deles que tem que vir o apoio, é deles que tem que vir o estímulo. Perfeito. Então, eu aprendi que a gente não coloca preço em trabalho dos outros, independente de quem seja. Então, se eu vejo um amigo meu vendendo alguma coisa e tudo mais, eu acho como eu gostaria que eles agissem comigo. Eu vou lá, eu compro, eu tento comprar se eu tiver condições, e eu não peço desconto. Porque eu entendo que a pessoa tá ali, é uma batalha que ela tá enfrentando, ela tá tentando subir na vida, ela tá tentando conquistar alguma coisa. Então, não é justo que eu, por eu ser amiga, eu meio que desvalorize, exatamente. Quer tirar alguma vantagem por conta da amizade, da proximidade, sendo que, na verdade, igual você falou, o certo seria apoiar, é um momento de apoiar, né? Exatamente. Você sabe que isso age meio como um filtro, sabe, na vida da gente. Eu mesmo, por exemplo, se eu tinha 10 amigas, hoje eu tenho 5. E as 5 são as primeiras a comprar alguma coisa que eu esteja vendendo. E é assim no círculo nosso de amizade. Eu acho que quando você passa a entrar nesse mundo, você começa a agir dessa maneira e só fica próximo quem age dessa maneira também. E assim, às vezes a pessoa ela não tem condições de estar consumindo, comprando de forma material, mas ela pode compartilhar, ela pode divulgar. Então, assim, existem várias formas de apoiar. Tem gente no meu Instagram que nunca me mandou um direct pra nada. Aí a pessoa começou a trabalhar com alguma coisa e me manda um direct pedindo pra eu divulgar aquilo ali de graça. Então, assim, eu não concordo com isso, sabe? Eu acho realmente que é desvalorização e oportunismo às vezes. Porque se a pessoa realmente admira o seu trabalho, se ela realmente gosta do que você faz, ela vai ter prazer em pagar por aquilo ali, porque ela, né, tem consciência. E ela vai consumir, independente de qualquer coisa. E eu acho, cara, isso é uma coisa que pega muito pra mim. Eu olho muito quem é que consome o meu conteúdo. Eu olho muito quem é que tá ali interagindo. E isso conta muito pra mim. Até mais, talvez, teve uma época que eu tava vendendo semi-joias. O pessoal que estava compartilhando, às vezes, valia mais pra mim do que o pessoal que estava comprando, necessariamente. Porque talvez uma pessoa que compartilhou me atraiu 2 clientes. Ela necessariamente não comprou, mas outra pessoa comprou. Então, assim, é muito importante a gente saber apoiar dessa forma também. Dar esse valor. E a gente lembra do rosto de cada um, né? Eu conheço muita gente, assim, que às vezes eu nem vi. Que a gente já considera amigo, né? Bem que próximo. viu ali pela rede social, né? Com a rede social do tamanho que vocês têm, vocês conseguem acompanhar quem tá acompanhando vocês? Fala aí, Edu. Eu sinto falta quando elas não me mandam mensagem. Eu já cheguei e mandei o que tá acontecendo, você não interagiu. Não, é engraçado isso, né? Que a gente ali sente falta de certas pessoas, né? Sim. Eu também, da mesma forma, quando a gente posta algum conteúdo lá, eu fico falando, nossa, mas fulano não curtiu. Não, exatamente. Às vezes a pessoa ela é tão ali presente, quando ela não tá, a gente Faz sente falta. falta. Exatamente. E pessoal, as pessoas estão acostumadas pra você ver. Vocês estão inaugurando, são as primeiras mulheres a virem aqui. Nossa. Olha que privilégio. Muito bom estar recebendo vocês aqui, né? Como as primeiras mulheres aqui. É até um tema que a gente vai discutir isso aqui depois, porque o que isso pode significar, né? É um tema que nós vamos falar sobre isso aqui. Que abre a porta para outras mulheres, né? Mas em questão de disputa feminina, né? A gente vê que vocês duas trabalham no mesmo setor, no mesmo ramo. Tem algum tipo de disputa, né, entre vocês? Da nossa parte, não. Não, entre outras blogueiras, mas tem algum tipo de... disputa feminina é um assunto complexo, né? Dá pra gente ficar aqui, conversando sobre, porque tá não só na área nossa, mas tá no dia a dia, tá em todas as áreas, em todos os lugares. É meio que cultural. E é uma coisa inconsciente. Eu não acordo hoje, né? Porque eu tento, assim, ao máximo me fiscalizar em relação a isso. Mas as mulheres em geral, eu não acredito que elas acordam e falam, hoje eu vou ser melhor que aquela ali. Entendeu? É uma coisa que tá tão, assim, cultural, tão inconsciente, que as mulheres... no instinto, talvez, ali de... E aí só consegue corrigir esse comportamento quem se policia muito, né? Fala assim, não, isso tá errado, reconhece que está errado, que atitude minha que eu desenvolvo que tá contribuindo com isso, vamos corrigir. Mas assim, nossa, é uma coisa muito, muito presente que gera muita confusão, né?
E é importante a gente enxergar, eu acredito, por exemplo, eu não enxergo Samara como concorrente, eu enxergo Samara como colega. Como parceira, né? A gente tá na mesma área e tem espaço para todo mundo, gente. Eu acho que a gente cria o nosso espaço. Sim. Tem público para todo mundo, então... Talvez essa questão da competição é inerente à condição do ser humano. Eu, por exemplo, eu sou competitivo, né? Eu fico brincando com meus amigos, né? Que eu sou competitivo, tanto relacionado a esporte, eu quero ganhar, eu quero correr mais do que o colega. Então, assim, às vezes até... Tem um trabalho que a gente faz de cursos, tem um colega meu que eu falo com ele assim, não, quando eu vejo você postando lá, me motiva porque eu não quero ficar para trás. Então, assim, eu falei com ele assim que é bom um motivar o outro, porque isso a gente leva como motivação e não como competição. Sim. Porque é importante isso aí, a gente saber distinguir, porque aí com isso acaba afastando a rivalidade. Esse comportamento e esse espírito competitivo eu acho bacana. Eu o acho problema muito. é a rivalidade. O problema é essa rivalidade que gera, sabe? Essa competição. E assim, você querer chegar por exemplo, Thalia atingiu 100 mil seguidores no Instagram dela, eu também quero, vou me inspirar em Thalia. Eu acho isso bacana, eu acho isso saudável. Eu me inspiro muito em Samara. E tipo assim, eu quero te ajudar e você me ajuda, entendeu? Todo mundo tem algo pra agregar ali na vida do outro. O que a gente fala talvez... Essa competição é saudável. Até a questão da inveja tem conotações positivas e negativas e cobiça também a mistura, porque o que eu não posso... Você não tem que querer o que é dela. Você pode querer chegar no ponto dela, é interessante, ela serve como motivação. Você não precisa tomar o que é dela para chegar no ponto dela. Exatamente. E essa questão cultural tá tão assim, tá muito impregnada na cabeça das mulheres que assim, se ela tá naquele lugar, eu não posso estar do lado dela. Eu tenho que tirar ela dali para mim conseguir ocupar aquele lugar ali. E não é assim. Tem lugar para todas nós, porque, né? como a Samara falou, é muito mais complexa. Vai além do local de trabalho. Essa rivalidade feminina é uma coisa, assim, socialmente e muito antiga. Eu já até escutei algumas pessoas falando que mulher arruma é para outra mulher, não é para... Já escutou algo do tipo, né? Não sei se faz sentido, mas... Exatamente. E que... Acho que a indústria coloca as mulheres em muitos lugares de disputa, sabe? Tipo assim... de ser perfeita, então a gente tá o tempo todo se comparando com a outra, isso que gera disputa, de que as amigas do meu namorado, elas são todas minhas inimigas, de que as ex do meu namorado, elas são todas vadias, são coisas muito mais presentes no mundo feminino do que no masculino, esses estereótipos, sabe, da mulher como ela é inimiga uma da outra, é muito mais reproduzido do que no caso do masculino, então essa rivalidade feminina é uma questão realmente muito ampla, assim, e muito antiga. É uma coisa histórica, né? É histórico. Assim, antigamente, as mulheres não eram livres, nem com amizades, nem com o que elas gostavam de fazer, com atividades, hobbies. Então, mulher não tinha direito de nada, nem de votar, nem nada, né? Então, assim, eu não podia, antigamente, chegar... Thalia era minha vizinha, eu não podia ir na casa dela pra gente conversar. Então, eu acredito que essa questão, essa rivalidade, ela é muito histórica por conta disso. Foi um inconsciente que foi sendo construído ali, ó, ao decorrer dos anos e chegou hoje nessas situações. Igual a Thalia falou às vezes, do meu atual, são todas minhas rivais, e não é. E quando a gente tenta desconstruir esses pensamentos, é muito engraçado, porque às vezes as mulheres estão inconscientes de que elas estão fazendo isso, né? Exato. Às vezes, tanto que se você, por exemplo, ouvir uma mulher falar, eu não gosto de fulana, mas por quê? Ela mesma vai ficar pensando porque ela sabe. Fica caçando um motivo para racionalizar aquele sentimento que é inconsciente, que tá no emocional. Exatamente, né? Porque tá ali, né? E aí, às vezes, ela mesma vai ficar ali pensando e vai concluir que realmente ela nem conhece a pessoa. Exatamente. E eu acho que isso vai muito também pelo lugar que as mulheres sempre foram colocadas que a mulher, ela é pro homem, sabe? A mulher sempre teve nesse lugar de que a mulher, ela faz as coisas para o homem, ela tem que viver para o homem. Ela só é realizada se ela tem um homem do lado dela. E isso eu acredito que gera muita disputa de querer ter o seu homem para se sentir amada, sabe? De querer agradar o homem, de ser a mulher pro homem para se sentir amada. E aí ela começa a ter que desmerecer outras mulheres para ela se sentir boa o suficiente, para ela se mostrar boa o suficiente para aquele homem. Tem muito isso. Por muito tempo as mulheres, elas eram realmente propriedade dos homens, né? Então a mulher que ela não tinha um espaço, que ela não tinha um homem, ela era um nada. Elas eram marginalizadas. Além de propriedade, ela sempre foi inferior ao homem, né? Historicamente, a gente pode olhar até na época lá
assim, como que a figura de Deus hoje, né? Não querendo entrar no mérito religioso, mas se quiser a gente pode entrar também. Mas eu falo assim, a figura Deus é sempre retratada uma figura masculina. Em todos os tipos de religiões, tanto o islamismo como também o judaísmo, o cristianismo. E quando é que a gente teve uma deusa? Na época do politeísmo, né? Que tinha as deusas Afrodite, tinha várias. Então, assim, depois que passou para esse monoteísmo, a gente sempre teve a figura do homem muito mais valorizada, talvez. Sim. Então é algo que vem de 2.000 anos, aí, mais de 2.000 anos. Sim. Com certeza. Eu acho que essa era digital está contribuindo muito para destruir isso de que o homem é superior, que é melhor do que a mulher em todas as áreas, né? Porque às vezes ocupam os mesmos cargos e tal, aquela história que a gente já tá cansado de ouvir. E eu acho que a partir do momento que as mulheres elas começaram a entender que elas devem ter fala, que elas devem ter lugar, elas entenderam a necessidade de se unirem. Então elas deixam de ser um chaveirinho para homem e elas começam a se ver como ser humano realmente, como pessoa, como autossuficiente, como independente, e elas precisam se unir para elas conquistarem espaço. Então deixa de ser pro homem e começa a ser uma pela outra. Eu concordo com o que você falou, que o mundo digital possibilitou esse empoderamento feminino, né, que ele seja mais que fosse potencializado. Né? A mulher teve mais voz e vez, né, para poder chegar até mais lugares. Inclusive, eu comecei a me questionar de vários comportamentos na internet. Porque às vezes ali no meu círculo de amigas não tinha ninguém com esse pensamento. Quando que a gente ia parar para pensar nisso, parar para discutir? Então, com a internet, essa informação chega. Exato. Então, foi assim, imprescindível, né? Para conseguir mudar um pouco essa visão. Inclusive, acho que é importante agradecer você, Paulo, por estar dando esse espaço pra gente. Porque, assim, querendo ou não, a gente tá caminhando, graças a Deus, para mudar essas coisas. Mas, querendo ou não, o homem ele ainda tem muito mais voz, ele ainda é muito mais levado a sério do que a gente. Então, você abrir esse espaço de fala aqui pra gente, com certeza você tem um público muito masculino também. Isso é importante demais pra gente, de verdade. O espaço, obrigada, tá? Não, isso aí vocês nem precisam agradecer, eu que tenho que agradecer, porque o espaço só faz sentido quando tem pessoas igual vocês que vêm aqui para poder a gente conversar sobre isso, né? Estão abertos a debater sobre o assunto, né? E falando sobre algo mais polêmico, até a questão do feminismo e o femismo, até um termo que eu conheci hoje, eu nem conhecia o tal do feminismo, né? Feminismo e feminismo. Qual que é a diferença? Muita gente acha que feminismo é feminismo. Exatamente. Pois é, qual que é a diferença desses dois aí? É que uma é igualdade e o outro é superioridade. Exatamente. Enquanto o feminismo prega a superioridade feminina, o feminismo pede pela igualdade dos gêneros. É um assunto bem engraçado. É delicado, inclusive, assim, polêmico. Se você perguntar para um homem se ele é a favor do feminismo, ele vai dizer que não. Exatamente. Porque tem muita gente que acredita que o feminismo é você ir pra rua pelada e queimar roupa e você odiar homem, né, do movimento. E isso daí é o feminismo. É a mulher que ela se acha superior ao homem, que ela acha que os homens têm que morrer, não sei o quê. E não é, cara. Quando você entende o que... Eu falo assim, só não gosta do feminismo quem vai perder... Quem se sente ameaçado, que no caso são os homens mais machistas. Vai perder privilégios. Exatamente. Ou quem não conhece o movimento. Sim. Porque, assim, cara, é uma coisa muito benéfica para a sociedade no geral. O machismo, ele não afeta só as mulheres, ele afeta muitos homens também. Essa história de que homem não chora, de que homem tem que ser sempre provedor e tudo mais. Isso gera muita pressão nos homens também. Tanto que o índice de suicídio é muito maior entre homens do que entre mulheres. E eu acredito que é muito dessa pressão que a sociedade põe também. Então, quando a gente entende o que é feminismo, é quase que impossível você não ser a favor. Porque é como se fosse um mundo só mais justo e... igual, né? É engraçado. Foi mais bom confortável para todo mundo. Né? Foi bom você falar aí dessa parte extrema do movimento, de mulheres saírem sem roupa. Isso assusta muitas pessoas. E isso é usado, esse extremismo do feminismo, é usado para invalidar o movimento, né? Então, a importância de ser. Eu já tinha um conceito que isso era feminismo também. Eu era totalmente contra o feminismo, até essa fala sua aí, porque eu enxergava as feministas como sendo pessoas realmente extremistas, que lutavam por... os homens. Isso. Então, é muito importante a gente estar esclarecendo. Então, o feminismo que é voltado para essa área mais extrema, né? Exatamente. Hoje, vocês se consideram feministas? Sim, eu me considero 100%. Eu acho que... Então, talvez não tem como, né? Então, falta informação, né, para a população sobre o que defende a causa feminista. E assim, desculpa. Não? É isso. Essa questão do feminismo, igual a gente você se considera, né? Claro. A gente se considera feminista e ainda assim, vez ou outra, a gente se pega reproduzindo, imagem de Samara também, discursos machistas.
Porque realmente é algo que está tão enraizado e que a gente cresceu... A sociedade, ela é machista. Então, a gente cresce com esse olhar, a gente cresce com essa mentalidade machista. Então, ainda uma mulher feminista, ela pode, muitas vezes, reproduzir um discurso machista. Então, por isso que é importante ter conhecimento, por isso que é importante se policiar muito para poder mudar as coisas. E é por isso que é importante aprender a ouvir e querer entender o outro lado. Igual você não tinha conhecimento, mas... Sem querer ser grossa. Mas a internet tá aí, sabe? Então, assim, falta às vezes o interesse da pessoa de procurar saber, entendeu? É porque a gente também tem muita resistência em mudar o que a gente acredita, né? E o pessoal tem mania de falar muito sobre o que não sabe. De afirmar com certeza coisas que não sabe. Então, tipo assim, eu vejo muita gente afirmando um monte de coisa sobre o movimento feminista que eu que tô no meio, que eu que convivo, que eu que procuro saber... sei que aquilo ali não é nem de longe feminismo. Né? Então, tipo assim, é muita gente usando argumentos que não tem fundamento nenhum para poder desmerecer o movimento. E o feminismo versus machismo? O machismo é o contrário do feminismo? Ou, na verdade, o machismo vocês enxergam? O machismo é o contrário do feminismo. Né? É o contrário do feminismo, né? A superioridade do homem e o feminismo a superioridade da mulher. Feminismo é igualdade. O contrário do feminismo é desigualdade. E falando desse termo igualdade, vamos polemizar um pouquinho assim sobre aquela questão de direitos iguais. É claro, isso para mim é óbvio que tem que ter direitos iguais. E deveres iguais, essa pressão no homem, você acha que também deveria existir na mulher de forma igual? Por exemplo, é considerado para a mulher, né, culturalmente, é claro, né, que a mulher vem ser dona de casa e o homem sai para trabalhar. Né? Isso aí, o feminismo apoia, desde que as pessoas, né, sejam felizes ou não, de forma alguma? Eu acho que isso aí são parâmetros na vida das pessoas que é utilizado para pregar, né, para colocar a palavra, por exemplo. Isso não é a definição de feminismo, isso é a visão de pessoas a respeito do movimento. Por exemplo, meu pai é extremamente machista, ele não sabe nem o significado de feminismo. Mas meu pai cozinhava, meu pai cuidava da gente, minha mãe trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Essa questão aí de deveres iguais, de cuidar de crianças. Eu acredito, assim, eu já acreditei muito em, tipo assim, dividir tudo, mas hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que tudo tem que ser acordado. O que eu acho que tem que acontecer é a mulher poder escolher. Ela falar, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso. E não ter pressão para ser ao contrário. Sim, exatamente. A pressão, eu acho que ela não tem que vir nem pro homem, nem pra mulher. Essa que é a questão que o feminismo defende, entende? É que as pessoas serem livres realmente para elas poderem escolher o que elas querem ser. Então, assim, se você quer ser uma dona de casa, se você tá nesse lugar de dona de casa, de cuidar dos filhos, se você é feliz assim, que ótimo, você não é nada contra o feminismo. Você pode ser feminista sendo dona de casa, entende? Engraçado, quando a gente comentou, né, eu falei, vamos falar desse assunto. Eu falei, eu vou ter trabalho, por quê? Eu defendo muito essa questão também da igualdade, que cada um deve ser feliz escolhendo ali o que deseja atuar dentro qual o papel que ele quer exercer dentro da casa. Mas assim, realmente, nessa visão aí, né, o feminismo, eu sou totalmente a favor nessa linha de raciocínio, né, sem extremismo. Eu não gosto de extremismo, nem do lado feminismo, né, e machismo. Eu sou totalmente contra. A sociedade, ela prega que, né, culturalmente, igual a gente vem falando aí, igual que a primeira entrevista que eu fiz aqui, a pessoa chegou aqui, né, eram 4 pessoas, já chegou, eita, ó pra você ver aqui, ó, falta de mulher numa casa, a poeira aqui em cima da mesa. Então, associa, se a casa estiver mal arrumada ou então tiver vasilha suja, a mulher, na casa do homem não tem problema, né? Mas já, se for uma casa que tem mulher, fica feio pra mulher. Exatamente. Né? E da mesma forma, não, tem uma telha que tá quebrada, não é responsabilidade do homem. Sendo que às vezes realmente não tem nada a ver, cada um, né? Aquela questão da capacidade, tipo, a mulher tem total capacidade de trocar um chuveiro, de consertar um cano, se ela quiser se dispor a aprender. Aí o pessoal fala, mas na hora que você quer carregar um saco de cimento, não chama a mulher, chama o homem. Cara, se a mulher ela treinar, ela adquirir força, ela pode ir lá e pode carregar um saco de cimento. Tem mulheres que trabalham com isso, é raro, mas existe. Então, tipo assim, a gente não é incapaz porque a gente é mulher, mas a gente faz escolhas. Da mesma forma que, por exemplo, na minha casa, quem conserta tudo na minha casa é o meu pai. Não é porque ele é homem, é porque ele quis aprender, porque ele gosta disso. A minha mãe já cuida de outra parte porque é o que ela gosta. Né? Exatamente. Um exemplo, desde quando eu namorei a primeira vez, eu sempre tive pra mim de que eu iria dividir as coisas financeiramente com o meu namorado. E sempre foi assim, não é porque eu acho que mulher tem que dividir 50% tudo. Mas é que eu olho assim, cara, o meu namorado, ele também tava
tentando crescer na vida, também tá lutando pra conquistar as coisas dele. Eu não acho justo que ele tenha uma responsabilidade a mais comigo de ter uma pessoa pra ele gastar tanto assim, sem que nós dois estamos iguais. Nós dois estamos tentando, nós dois estamos trabalhando e tentando ganhar nosso dinheiro. Então, assim, não faz sentido pra mim que ele tenha essa responsabilidade comigo de ficar pagando as minhas coisas. Agora, é óbvio que se em algum momento eu não tenho dinheiro pra pagar as coisas, eu vou falar com ele pode pagar. E da mesma forma ele. Então, assim, essa questão, a questão do feminismo, da igualdade, é a questão de deixar a pessoa confortável pra fazer a escolha. É a questão de deixar um homem confortável de falar, tipo assim, não tenho dinheiro hoje, você pode me ajudar e pode pagar a conta? Essa questão, exatamente. Essa questão é engraçada, porque quando a gente se posiciona feminista, as pessoas falam, mas então você divide a conta? E é uma questão, assim, que eu acho que é uma das questões, igual você falou, sobre a mulher cuidar da casa, o homem trabalhar e tal. Isso vai depender de cada um, gente. Por exemplo, se eu ver que meu namorado ganha como eu, não precisa nem ganhar mais, eu prefiro que ele pague, porque eu gasto muito mais pra sair. Nem isso ainda. Mas assim, eu vou falar que eu não vou pagar, não. Às vezes eu namoro com uma pessoa que não tem, né, realmente condição, e talvez eu tenha, eu pago normal. Mas assim, se eu ver que a pessoa tem, eu prefiro não pagar. Exato. Né? Eu acho que é uma coisa assim, que tudo tem que ser acordado e a mulher tem que ter direito de falar. Sim, é aquela questão, às vezes quero. o cara ganha 10 mil e a mulher ganha 2 mil. É justo. É até uma coisa importante falar, é que a gente, às vezes a questão não é nem a igualdade, às vezes é a equidade. É entender que às vezes a gente vai ter que dar alguns recursos a mais para uma pessoa poder chegar nesse lugar que você já está hoje. Acho que é muito mais equidade do que igualdade, né, Sá? Show de bola. Pessoal, rapidinho. Pessoal, olha esse bate-papo aqui, pelo amor de Deus. Merece a curtida, você que ainda não curtiu. E compartilhe, gente. Tem muito mais coisa legal pra gente falar. Né? Merece a curtida e se inscrever no canal aí. Por favor. Gente. E essa questão da igualdade, né? Até falando da sexualidade feminina, tem muito mais, mais tabu do que para o homem. Para o homem sempre foi mais fácil, talvez, falar disso aí, menos feio, digamos assim. Sim. E hoje vocês enxergam que isso vem mudando ou ainda tem barreiras quanto a isso? Tem muito ainda, muito, né? mas vem porque mudando. assim, sempre foi permitido que os homens tenham vida sexual ativa, né? E a mulher, mesmo que ela case, ela tem que manter aquilo ali oculto. Então, se ela demonstra qualquer coisa ou se ela expõe qualquer coisa, ainda é um tabu gigantesco na O sociedade. fato de muitas mulheres não gozarem, ter relação sexual justamente por isso, porque elas não conhecem, elas não exploram o próprio corpo, elas acham que aquilo ali é sujo, elas acham que é errado, elas sentem mal. E assim, não tem como você sentir prazer com o seu corpo se você não conhece o seu corpo, você não sabe o que você gosta, você não pode nem dar uma direção pro seu namorado, pra falar assim, olha, faz isso, faz aquilo, porque ela não tenta sozinha, então ela não sabe como que é. Ela não se conhece, né? Exatamente. Então, E não se acha no direito de se conhecer, Exato, né? eu acho um que ela é absurdo. errada. Essa parte aí é algo que sempre, hoje que vem também com esse mundo digital que a gente vem mudando, porque eu cresci culturalmente também entendendo que a mulher não deveria falar nada disso, e homem, conversa de homem de boteca é só falando dessas coisas, né? Sim. E homem sempre foi dono do próprio corpo e a mulher não tem que se resguardar, não pode se expor. E como que vocês lidam com isso? Eu vejo que vocês gostam de expor, colocar fotos ali da forma que vocês, que seja com biquíni, sem importar para julgamentos. Vocês já tiveram algum tipo de julgamento perante isso aí? E tem alguma dificuldade com isso? Então, muito. É engraçado, as pessoas me perguntam assim, quando eu namorava, as pessoas me perguntavam assim, seu namorado aceita? Eu falei, gente, eu não sei se ela aceita. Eu não perguntei. Assim, quando o homem posta foto sem camisa, será que chegam pra ele? Será que os amigos perguntam pra ele assim, seu namorado aceita? Exatamente, não tem. Porque realmente existe essa ideia de que o corpo da mulher ele é realmente do homem. E existe, igual você perguntou se ainda existem barreiras. Eu acho que barreiras vão existir por muito tempo ainda. É uma caminhada muito longa, mas a gente tá caminhando. É importante a gente entender que as coisinhas pequenas, elas fazem diferença a longo prazo. E essa questão de que a mulher ela é um produto pro masculino, olha só pra você ver. Normalmente, quando o homem já vai entrando ali na puberdade por aí, os pais próprios já começam a falar de sexo com o menino, da revista de mulher pelada e tudo mais. Mas quando é a mulher que quer postar uma foto
pra ela, quando a mulher quer postar uma foto que não é pra um homem, que é mais sensual, aí é errado. Só pode se for pra agradar o homem, se for pra dar prazer pro homem. Então a mulher, ela pode estar em uma revista masculina, ali pelada e tudo mais, que ali ela é maravilhosa. Mas se for pro prazer próprio, se for porque ela se sente bem, se for porque ela quer realmente ali, porque ela se sente dona do próprio corpo, aí ela é uma vadia, aí ela não presta, aí tá feio, aí tá errado, entende? É engraçado como que os homens e as mulheres, mas eu vou falar dos homens especificamente, eles recriminam e eles condenam coisas que eles consomem. Só que isso só é de agrado deles quando é pra eles. Ofende quando não é pra eles. Ofende quando não é uma mulher submissa, quando não é uma mulher fazendo aquilo ali pra ele, pro prazer dele. Isso gera muito aquele termo assim, fulano é pra casar, fulano não é pra casar. Realmente, bem pensado. Exato. Né? E eu fico assim, quando eu escuto isso, eu já... O que você falou? Porque assim, eu combato mesmo quando eu escuto isso. Por que fulano não é pra casar? Entendeu? Mas o que precisa numa pessoa pra ela casar? Você falou uma palavra importante, que é a desconstrução. Que a gente deve estar desconstruindo isso que foi culturalmente imposto, né? Eu confesso, eu já fui... durante muito tempo, eu tinha um pensamento mais conservador em relação a isso. Ultimamente, minha mente está cada vez se abrindo mais para entender essa questão da igualdade do homem e da mulher e tratar de ser de uma forma mais natural. Mas todos nós... Se alguém me perguntar se eu sou machista, eu falo que eu sou. Porque eu não me considero 100% desconstruída, como você falou, a gente se pega em momentos que a gente está reproduzindo machismo. Então, assim, a pessoa não tem que ter vergonha de falar, eu sou machista. Mas eu acho lindo quando a pessoa fala assim, eu sou machista, queria mudar esse pensamento, então me questiona por que você acha certo. Esse por que você acha certo é porque a pessoa quer entender o outro lado da história e já é perfeito, né? E assim, que meu pai não usa essa parte. Mas eu sou uma pessoa que eu só pelo fato de eu ficar com quem eu queria ficar e de eu usar roupas curtas, já criaram um estereótipo em cima de mim. De, tipo, ela é puta, ela é cadela, ela é isso, ela vai engravidar cedo. Eu era mó virgem e o pessoal já falava, nossa, ela vai engravidar de não sei quem, e eu virgenzona lá. Só que... E aí, quando eu fui ter o meu primeiro namorado, eu lembro que a gente começou a namorar e os amigos dele chamaram ele pra uma conversa e falaram assim, você vai ter coragem de namorar com Thalia? Ela vai colocar chifre em você no primeiro mês. E eu fiquei, tipo assim, eu fiquei muito triste na época, porque assim, não tinha nada a ver com a pessoa que eu sou, sabe? Assim, as roupas que eu uso, o fato de eu ficar com várias pessoas, nunca interferiu no meu caráter, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito transparente, muito honesta. E eu fiquei muito chateada. E a partir de aí que eu comecei a entender o que é ser uma mulher piriguete, o que é ser uma mulher cachorra, que é aquela mulher que ela é dona do próprio corpo, que ela faz o que ela quer. Eu mesma já comecei a falar, tipo assim, gente, hoje eu tô piriguete pra caramba, minha alma é piriguete. Entrou na onda, né, do Exatamente. pessoal. E aí, quando eu fui conhecer o meu último namorado, a primeira coisa que eu falei com ele foi, eu sou muito cachorra, tá? Então, assim, você se prepara, porque... Tem que ser bastante seguro de si pra poder aguentar. Exatamente. Eu já falei, eu sou assim, mas você pode ter certeza que eu nunca vou fazer nada que vai te fazer mal. E aí, assim, eu lembro que ele ficava com medo, assusta um pouco, né? Principalmente quando a gente fala assim. Mas é porque, assim, a partir do momento que eu me assumi como que as pessoas acharam que seria uma coisa ruim pra mim e que eu entendi que o ruim era realmente fazer o que eu queria e tudo mais, eu falei, vou parar de ver isso como uma coisa ruim. Então, se o pessoal me chamar de piriguete, eu vou falar, sou mesmo, é isso. E aí vai me ofender mais. E aí o pessoal não vai usar isso mais pra me atacar. E deu muito certo. Nossa, sempre que eu escuto alguém falando essas coisas, eu questiono. É muito engraçado você ver a reação das pessoas. A pessoa fala, fulano é puta. O que é puta? Aí a pessoa fica meio assim, pra explicar, né? Você gosta de devolver com pergunta, né? Pra poder, isso é importante. Pra criar esse questionamento. Técnica de PNL aqui, viu, pessoal? Técnica de negociação. Sempre devolver com a pergunta. Exatamente. Isso faz a pessoa se questionar, né? Então, assim, você sempre foi muito mais, assim, barulhento e tal, fala o que dá na telha. E eu já sou muito mais quieta, né? Eu sou muito mais calada e tal. E assim, às vezes a pessoa já espera o seu comportamento e não espera de mim. Então, quem não me conhece, acha assim, espera, ai, Samara bonitinha, não vai falar tal coisa e tal. Aí do nada eu solto uma coisa, a pessoa assusta. E é muito engraçado isso, porque quando eu tô em roda de conversa e tal, que eu vou falando, por exemplo, essas questões de namorar e tal, quando eu falo assim, eu que chego na pessoa, a pessoa, o quê? A pessoa acha um absurdo eu ter a liberdade de querer ficar com alguém. Exatamente. Eu tava tendo um almoço de Dia das Mães lá em casa, né? E aí o pessoal falando, que muitas meninas postaram foto com seu irmão, não sei o quê, e meu pai fazendo zoeira e todo mundo lá, e rindo e tudo mais. Se fosse ao contrário. E a língua coçando aqui, né? Pra eu fazer aquele comentário, mas eu falei assim, gente, a família tá reunida, não vou acabar com esse clima, não. Só que aí eu peguei e falei assim,
ô pai, eu posso começar a andar com o William também pra eu ficar igual ele? Meu pai parou o sorriso na hora e a mesa toda ficou em silêncio. Aí, pra você ver, né? Tipo assim, por quê? Então, assim, isso que Samara falou de devolver com a pergunta, de fazer o questionamento é muito importante, porque é importante que a pessoa ela se questione para que ela entenda. Mais importante do que eu fazer barulho, do que a gente falar sobre, é a gente entender sobre, pra gente poder realmente ter fundamento, pra o pessoal não falar que a gente é só doida e tudo mais. E um relacionamento. Eu estudei um pouco sobre a questão de energia feminina e energia masculina dentro de um relacionamento. O que talvez ali se espera, né, de uma figura feminina, da figura masculina. O que vocês acham que as mulheres esperam em um homem, no final das contas? Eu comecei... Não, perdão. A pergunta é essa mesmo. O que você acha que supre? O que a mulher procura em um homem? Eu comecei a me questionar muito isso, sabe? Antes eu focava mais em entender o movimento feminista. E aí, por agora, eu comecei a me questionar muito sobre isso. Já arrumei muita briga, sabe? Eu adoro o trabalho de Wendel Carvalho, mas já arrumei muita briga nos comentários, sabe? Eu arrumo muita briga lá naqueles comentários, porque assim, é a liberdade, vamos voltar para a liberdade de cada um ser o que é. Eu conheço casais que, assim, é a coisa mais linda de se ver, mas a mulher, ela, por ser quem ela tem uma energia mais masculina, e o homem tem uma energia mais feminina, não tem problema nenhum ser assim. Funciona bem? São perfeitos juntos. Então, assim, querer impor que a mulher tenha aquela energia feminina que é dita, que foi construída, isso é errado. Isso tira a liberdade dela ser quem ela é. E aí vai contra o feminismo. Mas se a mulher, por ser quem ela é daquela maneira, ótimo. Em uma família, o que vocês, né, Samara e tal, o que vocês acham interessante falando de energia masculina e feminina, vocês tendem a ter qual tipo de energia em um relacionamento? Eu não sei me descrever. Olha, no relacionamento. Eu falo assim, por exemplo, eu sou mais para energia masculina, não que eu seja machista, eu não, quer dizer, acho que todo mundo é machista, não tem jeito de falar nós isso, somos. né? Só uma coisa importante. É importante a gente reconhecer o que a gente é para que a gente possa desconstruir. A partir do momento que você não se reconhece como machista, você nunca vai deixar de ser machista. Eu descobri isso com um primo meu, que ele é homossexual, e ele vinha assim, ele vinha conversando, eu não aceitava, e depois eu comecei a abrir a mente e escutar o que ele estava falando, e fazia muito sentido. Comecei a estudar um pouco mais sobre também. Eu vi que realmente não tem como falar que todos nós, né, às vezes temos comportamentos, né, Ronald também, machista, todos nós somos machistas, não tem jeito. Mas aí, assim, nessa questão da energia masculina, eu tenho essa tendência de prover como se fosse, assim, de ser aquela pessoa que provê os recursos, de ser aquela pessoa que faça a mulher se sentir segura. Sim. Vocês consideram isso errado, né, por vir de um homem? Não em querer impor, mas ter aquele perfil e procurar uma parceira que aceite aquele tipo de comportamento. Eu acredito que de acordo com sua criação, suas crenças, você tem essa segurança. Tem homens que não têm. Tem homens que sentem a necessidade de se sentirem seguros. E aí eu acho que isso é muito particular de cada um. E aí, por exemplo, você impor à mulher que ela queira se sentir segura é errado, porque às vezes você pra se sentir segura. Porque às vezes ela não é, às vezes ela já é muito segura e não precisa. Então você querer impor isso é errado. E aí, por exemplo, energia feminina, o pessoal fala muito desses cuidados, né? Ter cuidado com as coisas, ter cuidado com não sei o que de casa. Conheço mulheres assim que tratam super bem o namorado, mas não é carinhosa. E muita gente considera isso energia feminina. E não é, tem homem que é super carinhoso. Eu mesmo, por exemplo, eu nunca fiz um jantar para um namorado, porque eu detesto cozinhar. Então, assim, se isso for energia feminina... Se for isso que ele estiver procurando, né? Se for tem um livro das 5 linguagens do amor que fala sobre isso. Eu não cheguei a ler, mas eu li sobre as linguagens do amor, né? Então... Mas eu já eu já namorei com uma pessoa que cozinhava super bem e amava cozinhar. Então, eu acredito que é muita pessoa ser livre, né? Essa questão da energia feminina e da energia masculina, eu não posso falar tanto, porque eu sei que existe, que está sendo falado, mas eu não tenho conhecimento realmente para eu estar falando sobre. Mas eu acredito muito que a questão em si é você fazer e ser o que você se sente confortável para fazer e ser. Então, se você se sente confortável sendo provedor, se você se sente confortável estando nesse lugar de realmente de obrigações, de levar o dinheiro para casa e tudo mais, ótimo, continue assim. Que você encontre uma pessoa que seja confortável para estar com você também dessa forma. Eu acho que a questão é equilíbrio. Por exemplo, eu sou uma pessoa... Não sei se isso é energia masculina ou não, que eu não sei muito sobre isso,
Mas eu sou uma pessoa muito prática. Eu sou uma pessoa que eu corro atrás do que eu quero. Então, assim, eu trabalho, eu não gosto de depender de ninguém. Nem os meus pais, quem dirá de namorado. Eu não sou muito sensível, então eu sou mais prática, realmente. Eu sou mais bruta. Tem gente que fala que eu sou até um pouco grossa, assim. E eu normalmente me relacionei com pessoas que eram quase que o oposto de mim. E eu acho que isso é importante, o equilíbrio. Eu não consigo imaginar duas pessoas, por exemplo, que são mais brutas se relacionando e tendo um relacionamento de paz, entende? Eu acho que precisa ter esse equilíbrio. Seja a mulher tendo mais esse lado mais prático, mais de correr atrás, e o homem mais cuidadoso. Eu sou péssima no serviço de casa. Se meu marido for depender de mim pra ter... Tadinho, coitado. Eu sou péssima dona de casa. E as pessoas relacionam muito o feminismo. Acham que quem é feminista não tem nada assim dessa energia feminina. É muito relacionado isso e atacado, né? Quem é feminista. Tipo assim, feminista não depila. Tipo isso. Nossa, mas você usa maquiagem. Exatamente. Vocês têm amigas que são... vão pro lado do feminismo, né? Elas são declaradamente extremos. Não tenho. Conhece alguém Eu nunca que conheci assim? alguém. Não tenho. É engraçado, porque, tipo assim, as minhas amigas, a gente meio que foi perdendo esse machismo juntas, né? Porque é recente, é muito recente que eu comecei a entender sobre isso. Então, assim, eu não conheço ninguém, não tem ninguém próximo a mim que é uma referência. Então, e eu acho que a gente procura se cercar também desse tipo de pessoa, né? Eu falo que é muito lobo em pele de cordeiro, tem muita gente... Como na igreja, em qualquer lugar, sempre vai ter aquela pessoa que tá ali falando que vou dar um exemplo bem polêmico, bem ruim, mas por exemplo, pastores que abusam de crianças. Aquilo ali não define a religião. Aquilo não é porque ele é um pastor e ele faz coisas erradas que quer dizer que aquilo ali, todos os pastores são assim, sabe? Então, assim, às vezes em todo lugar vai ter gente que vai fazer coisas que a gente não vai concordar. E a gente tem que parar de achar que aquilo ali define todo o movimento, define todo o resto. Então, tipo assim, você pode ver uma mulher fazendo coisas muito escrotas e se dizer feminista, mas se você conhece o que é o feminismo, você sabe que aquilo ali não é, independente do que ela se diz ser. Não representa a classe. Exatamente. Então, tipo assim, é importante o conhecimento para você saber filtrar e saber diferenciar essas coisas, entende? Informação, conhecimento, igual você falou, muito importante, né? E aquela questão que a gente estava comentando sobre fotos e tudo mais, de biquíni, como que vocês lidam com assédio hoje em dia? Porque com certeza tem muito homem assediando, muito homem ali, através do que vocês fazem, né? Acho que vocês são um produto para eles, né? Acontece como que vocês lidam com isso? Eu não respondo. Às vezes fica na solicitação, eu nem aceito, sabe? Às vezes eu vejo... É difícil eu abrir solicitação de um homem. Quando eu vejo que é homem na solicitação, às vezes eu nem abro, eu deixo lá. Porque eu sei o que eu vou encontrar, sabe? Mas, assim, já teve situações que eu respondi pra brigar. Tipo assim, mesmo que a gente não aguenta. E às vezes é uma pessoa que comprometida, sabe? E eu brigo mesmo. E questão isso talvez até uma questão de crime, né? Um assédio de uma forma... Vocês já chegaram em algum momento a pensar em acionar a polícia para poder... Não, nunca pensei porque a gente... eu não vejo que tem esse apoio aqui, sabe? Não aqui, em qualquer lugar. Se eu for, eu não sei se de fato isso vai acontecer, mas se eu buscar apoio em qualquer pessoa, não precisa nem ser a polícia, qualquer pessoa que eu for buscar apoio, a culpa vai voltar pra mim, que tô postando aquele tipo de foto. Então não me sinto acolhida pra fazer isso, sabe? Mas assim, às vezes a gente briga, né, com a pessoa na internet. Eu acho que como não era muito discutido, não tinha muito palco pra falar dessas coisas, a gente acaba não sabendo muito o que tá acontecendo à nossa volta. Mas hoje, eu vi em alguns perfis uma frase que falava assim: toda mulher, ou ela já foi abusada, ou ela conhece alguém que foi abusada. Sim. E assim, hoje eu vejo o quanto que isso é real. O fato desse assunto ter tomado potência, eu vejo que assim, cara, eu tenho amigas que contam histórias assim, que é absurdo e que nunca denunciaram. Eu já passei por situação que por duas situações. Uma que eu fui na polícia e a polícia virou pra mim e falou assim: não, ele não vai fazer nada com você não, que foi um cara que tava me ameaçando, mandando foto de arma e tudo mais, ameaçando minha família, porque eu não mandei foto dos meus peitos pra ele, pra vocês terem noção. E aí ele falava, eu sei onde você mora, não sei o quê, e mandava foto com arma e tudo mais. Você chegou na polícia? Fui na polícia fazer queixa, foi. O cara não é daqui, o cara é de outro lugar, ele é de Goiás. Fui na polícia fazer queixa e a polícia não queria fazer meu boletim. Ele falava, para com isso, não vai dar em nada, não sei o quê. Depois, a minha irmã, pesquisando no Google, descobriu que o cara já foi preso por estupro. Nossa. Já tinha estuprado mais de 30 mulheres, ele tinha vários processos correndo, já tinha matado um cara. Então, tipo assim,
A polícia não se deu nem ao trabalho de pesquisar, sabe? E isso me deixou muito chateada. E aí eu consegui fazer um boletim de ocorrência porque uma mulher entrou em contato comigo e aí ela deu continuidade no boletim. E o outro caso, não quisemos mexer, que foi daqui de Porteirinha, pra não dar problema realmente. E isso é uma raiva, Aquela porque a gente acaba proteção, né? protegendo o cara. Isso dá muita o opressor, raiva. né? É igual a Samara falou de homens casados. A quantidade de homens comprometidos e casados que dá em cima da gente. E a gente acaba ficando na nossa pra proteger o relacionamento da pessoa. E assim, é muito grave essa questão de assédio, de abuso, que acontece muito. E assim, às vezes as mulheres nem têm consciência de que aquilo foi um abuso. Muitas mulheres aceitam, sabe? E assim, eu não tô falando de mulheres Acham normal distantes. aquilo ali, né? Eu tô falando das pessoas do nosso convívio, de homens do nosso convívio também. Fala assim, não, homem é assim mesmo, aceita, né, e acaba dando força, né? Isso aí. Exatamente. Por isso que me chateia quando o pessoal fala que isso aqui é mimimi. Não é que eu acho que é mimimi, eu acho que agora as pessoas estão começando a falar coisas que elas não falavam antes. Não é porque é modinha. Isso sempre aconteceu e acontecia muito mais antes. Só que agora as mulheres elas estão tomando coragem de falar, elas estão tomando voz. Então, assim, é claro que isso vai ser muito mais falado, muito mais relatado agora do que antes. E essa questão, assim, por expor um pouco mais o corpo, vocês também fazem disso uma estratégia, sabendo que tem realmente alguém, um homem, que vai consumir aquilo ali e que pode se tornar rentável, digamos assim, né? Por exemplo, você posta uma foto de biquíni e também vai potencializar suas vendas de biquíni, mesmo até para o público masculino também comprando para as mulheres. Eu estou falando isso porque a Anitta, ela deu um depoimento falando assim, que ela é uma referência nessa área do empreendedorismo. Muita gente às vezes não conhece isso dela. Né? E que ela faz um vídeo bacana falando lá sobre empreendedorismo, dá 10 mil compartilhamentos. Mas aí que ela vai, dança e balança a raba, dá 1 milhão de compartilhamentos. Você fala, eu vou balançar a raba mesmo, que é isso que vai dar dinheiro. Vocês entendem isso como uma coisa positiva e acabam utilizando como estratégia também? Ou vocês tentam não fazer pensando nisso? Existe uma máxima de que bunda dá engajamento. E eu acho que é real. Acho que a gente vê isso. Quando a gente posta uma foto seminu, a gente vê. Mas eu acho que não a questão... tem retorno. Exatamente. Não tem retorno. O que a gente ganha com isso? Engajamento, Ani. Vamos fazer sucesso, nós vamos ficar popular, tudo bem. Mas Pra gente não tem muito retorno, sabe? E é complicado. Tipo assim, eu posso querer postar uma foto pra chamar a atenção de um homem. Eu posso. Por que eu não poderia? É o meu corpo. Eu posso postar uma foto se eu quiser pra chamar a atenção de 10 homens, se eu quiser. Entende? E isso não é um problema. Mas eu, pelo menos, não faço pensando em engajamento e tudo mais. Quem dá um retorno financeiro na internet são as mulheres. O público de vocês hoje, vocês conseguem olhar lá, é a maioria feminina? Muito maior. Muito maior a porcentagem. A maioria é masculina. Masculino? O meu é uns 70 e poucos. 56% dos meus seguidores é masculino. A maioria é feminina. E o meu é justamente por causa disso. Porque eu sempre postei muita foto provocante, eu sempre falei muito abertamente sobre sexo, sobre tudo. E aí tem o fetiche dos caras. Então, tipo assim, por isso que eu sempre tive muito problema com assédio em rede social, porque nunca foi por maldade ou pra atrair homens. É porque eu sou assim, eu você gosto sempre disso, foi você, né? Bem sendo assim, você não usa a máscara que todo mundo usa, geralmente. Exatamente. E existe um preconceito das mulheres, sabe? As mulheres, elas ainda têm muita repulsa, muito preconceito com a mulher que é empoderada, assim. Então, assim, às vezes as mulheres, elas nem te seguem porque elas ficam pensando, não, ela é muito exibida, ela é muito provocante, ela é muito sensual, eu não gosto disso, me incomoda. E às vezes um recalquezinho, talvez. Um recalque não, eu acho que é uma tristeza dela de não conseguir ser assim, sabe? Eu acho que exatamente dela pensar, tipo assim, nossa, eu nunca faria uma coisa dessas, me ofende que ela faça. Eu acho que é muito isso, sabe? Quando eu falei essa questão... as mulheres, elas são meio... Volta naquela questão de rivalidade feminina, né? Às vezes ela nem te conhece, de fato. E o bom quando eu falei aquela questão de máscara, porque eu tenho essa máscara. Muitas das vezes eu queria me posicionar de certa forma nas redes sociais, de uma forma mais enérgica e tudo, né? Defendendo alguns assuntos, eu acabo não vou fazer, por quê? Talvez aquela questão de necessidade de aprovação de outras pessoas. O que a gente vê muito aí, né, na maioria das pessoas que tem vontade de ser mais livre de falar, né, que arde ali aquela vontade de se expressar da maneira que ele pensa, mas ele tem a necessidade de, igual tatuagem. Eu marquei uma tatuagem para amanhã. Não sei se eu vou ainda. Por quê? Eu tenho vontade de fazer, mas eu acho que lá no fundo eu estou pensando o que será que aquelas pessoas que eu convivo vão pensar. Né? Eu tenho amigos ali que condenam totalmente, pessoas próximas, influentes que condenam totalmente. Eu falo, poxa, o que fulano vai pensar? Então, essa necessidade de aprovação, em algum momento, vocês já tiveram isso aí ou sempre foram
A gente sempre tá em prova, né? Eu acho que assim, todo mundo tem esse momento. Quando a gente compartilha uma opinião, tem as pessoas que saem, mas tem as pessoas que vêm. Exatamente por causa disso. Porque realmente, algumas pessoas irão mesmo, não tem jeito, né? Tem a perda, mas eu considero o ganho, assim, bem... E eu acho que depende muito também do com que você trabalha. É óbvio que quando você começa a expor muitas opiniões, você vai dividindo e você vai separando seu público, né? É o que a Samara falou, você vai atrair muita gente, mas acaba que seu público vai ser só daquilo ali, pronto, né? Então, assim, talvez seja uma estratégia realmente inteligente de você ser mais neutro, às vezes, para você poder conquistar todo mundo. Mas aí depende muito do seu objetivo, do que você quer. Eu acho que quando você coloca a rede social como um trabalho, eu acho que é válido você ter estratégias para você alcançar pessoas. Eu não acho que é válido você mentir, você querer enganar o público. Mas você ser neutro pra você atrair mais público, se é o que você quer, eu acho ok. Eu não consigo ainda, né? Mas às vezes eu penso que eu deveria ter mais filtro, até por isso realmente, porque atrapalha um pouco crescer. Por mais que venham pessoas interessadas naquele assunto, mas te atrapalha de crescer porque divide muito o seu público. Até por conta do algoritmo, Exatamente. né? Uma vez que seu engajamento cai, é muito difícil você voltar. Exatamente. Até algo que me veio aqui na cabeça, lembra que eu comentei que vocês são as primeiras mulheres a estarem aqui? Aí o que será que significa no aspecto, não o fato de serem vocês, mas de serem mulheres? E por que será que eu não chamei mulheres antes para estar dando entrevista? Será que é um comportamento machista? Será que... O que pode ter acontecido? Provavelmente. Uma cultura, né? O pessoal tem uma mania de duvidar do intelecto da mulher, sabe? Sim. Apesar de, em questões de vestibulares, as coisas, maiores notas normalmente são de mulheres, ainda existe esse negócio de que mulher não sabe do que tá falando, de que mulher não entende, de que mulher não é capaz. Sim, tem até um termo, né? E isso inconscientemente. Às vezes a pessoa ela tem esse pensamento, mas ela nem sabe, nem se dá conta que ela tem esse pensamento. Questão do poder que a mulher tem hoje em dia, né? E os altos cargos que as empresas que são ocupados por mulheres, às vezes não é muito normal, não é muito tradicional. E antigamente nem tinha, né? Um exemplo nem tinha quando a gente vê um cara dirigindo mal na rua. Homens fazem coisas, barbeiragens também, demais. Em muitos momentos. Existem Mais do homens que têm que... dificuldade. Tanto é que seguro para mulher é muito mais barato que para homem. Você vai fazer seguro de carro, né? Para mulher é mais barato. Porque homem arrisca mais, né? Mas assim, quando o homem faz uma coisa errada, ninguém fala assim, tinha que ser homem. E aí quando a mulher, ela tinha que ser mulher. faz uma ultrapassagem errada, alguma coisa assim, tinha que ser mulher. Como se a mulher não tivesse o intelecto desenvolvido o suficiente pra dirigir bem. Como se fosse algo extraordinário que Deus não deu pra mulher. E não é. E na verdade essas habilidades, às vezes elas não são desenvolvidas exatamente por conta do machismo. Falta de estímulo, Você vê o pai coloca um adolescente de 14 anos dentro do carro e ensina a dirigir. É óbvio que quando ele tiver 24, ele vai dirigir muito melhor do que a namorada dele que começou a dirigir com 22. Exatamente. E não teve ninguém, não foi influenciado, né? Desde a infância ali, igual é com o homem, também, né? Isso vai desde criança. Por isso que eu falo que a gente nasce machista. Porque mulher ganha o quê pra brincar? Boneca. E cozinha. E homem ganha carrinho, homem ganha... Sim. Homem já... Quando meu sobrinho nasceu, o primeiro presente que eu dei pra ele foi uma vassourinha. Então, tipo assim, é importante. E como é que foi pra ajudar a mãe dele. Que bacana. E foi engraçado, porque assim, eu tava com mãe, né? A mãe falou, você vai comprar uma vassoura. Foi intencional, então, isso aí? Foi. Ela falou, você vai comprar uma vassoura? Eu falei, vou, achei bonitinha a vassourinha, vou dar uma vassoura pra ele aprender já, né? E isso não torna ele menos homem, e todo né? mundo que eu falei que era uma vassoura pro meu sobrinho, uma vassoura. Exatamente, rola esse estranhamento. Real, ó, um grilo ali, essa época tá cheio de grilo. E aí eu penso muito assim, então se o cara for morar sozinho, ele não vai saber cuidar da casa, então, né? Porque não pode, porque é coisa de mulher. Ele vai ser o tempo todo dependente de uma empregada, de alguma coisa assim, né? Não é cobrar dele que ele lave as próprias roupas, que ele faça a comida, que ele, né? Então, isso realmente é cultural. E essas habilidades, elas é pra quem treinou, né? Não, são coisas que a gente aprende. Essa questão do peso, de dirigir, tudo, gente, de limpar a casa, eu considero uma habilidade que eu sigo um policial no Instagram e ele todo mais assim, rústico, digamos assim, não sei. E no dia do casamento, a esposa dele estava grávida, na porta da igreja a esposa dele morreu. E aí na porta da igreja? E aí ele ficou sozinho pra cuidar da filha. Ele não quis colocar a responsabilidade de cuidar da filha com a avó. E olha só, é uma menina a criança, né? Ele faz tudo pela criança, ele teve que aprender, ele quis aprender.
Se ele fosse um cara que acreditasse realmente que existe o papel de mulher e que existe o papel de homem, ele ia passar a responsabilidade, talvez ele nem fosse acompanhar o crescimento da filha dele. Porque ele ia pensar, não, eu tenho que estar lá na delegacia trabalhando e tudo mais, e a minha mãe, que é a mulher, ela vai ter que cuidar da minha filha. Ele não se sentiria, talvez ele não se sentisse capaz de desempenhar o papel da mãe ali, da mulher. Com e certeza. ele aprendeu, é difícil julgar pela internet, né? Mas aparentemente ele é um pai maravilhoso, assim. É ele quem faz tudo pela criança. Ele dá comida, ele leva ele médico, ele troca fralda, ele alimenta. E não tornou ele menos homem, sabe? Ele continua sendo policial e ele anda com a bolsa rosa da menina pra cima e pra baixo. Então, tipo assim, é importante que os homens, eles se preparem pra exercer até a paternidade. Porque tem muita gente que acha que o pai que troca a fralda do filho, ele tá ajudando a mãe. Ele não tá ajudando a mãe, ele tá exercendo a paternidade. O filho é dele, ele ajudou a fazer. Ele ajudou a fazer, não, né? Ele fez também. Ele contribuiu. Pessoal, bacana demais esse bate-papo, né? Mas assim, o tempo vai passando, vai chegando ao final, né? A gente tem muitos outros assuntos que a gente queria comentar, mas antes de finalizar, eu queria comentar um pouquinho sobre um tema que é empreendedorismo feminino. O empreendedorismo hoje em dia, eu vejo que você posta muito lá, esses dias até tinha um projeto relacionado a mulheres empreendedoras. Conta pra gente um pouquinho como que tá sendo lidar com isso aí, porque vocês duas hoje, vocês são empreendedoras de fato, mesmo que você não tenha uma empresa, hoje você tem uma empresa? Tenho uma empresa, Vitali. Vou explicar minha parte. Tá empreendendo. Mas mesmo que ele não tenha, complicar. Não, mas é porque pra mim empreendedorismo é quando você começa um negócio, você vai se dedicando e você faz aquele negócio crescer. Eu nunca fui pra esse lado porque eu nunca quis realmente mexer com isso. Então, tipo assim, eu sempre trabalhei com vendas, mas eu nunca fiz algo a mais pra que crescesse realmente, pra que virasse uma marca, como eu acho que Samara faz. Samara, pra mim, é uma pessoa que eu admiro muito. Eu acho que ela é uma super empreendedora. Mas eu não. Então, tipo assim, eu sempre comecei a vender algumas coisas, porque meu pai sempre me ensinou a trabalhar com vendas. Gosto de trabalhar com vendas, mas eu nunca empreendi de fazer daquilo ali meu negócio realmente fazer crescer. Então, já vendi várias coisas, mas não me considero empreendedora por causa disso. Nunca foi... Mas eu sempre defendo a tese de que todos nós, independente se a gente tem CNPJ ou não, a gente tem um CPF, né? Então a gente é empresário de si mesmo. Então você tem uma rede social hoje que você vai rentabilizar, então você é empreendedora daquela rede social. Se você não utilizar, se você utilizar as estratégias corretas, talvez fique até mais fácil de você crescer, né? Então muitas vezes a gente não enxerga dessa forma. A gente, por exemplo, se eu vou trabalhar para alguma outra empresa, eu também sou empresário de mim. Como será que eu estou vendendo esse meu serviço? Porque eu estou vendendo meu serviço para alguém, meu tempo. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a cuidar mais de nós como empresa também. É uma boa visão. Nunca tinha Foi isso que eu comecei a pensar quando eu meio que profissionalizei e passei a cobrar. E agora falando sobre empreendedorismo feminino, que eu amo. Você começou com maquiagem, hoje você tem a questão, você tem biquínis, uma empresa Na de biquíni. verdade, eu era criança. Eu comecei fazendo pulseiras. Aqui em Porteirinha não vendia e eu vi no YouTube como que fazia. Falei, vou aprender, vou fazer. E comecei a fazer kit de pulseira. Foi no início do Facebook, assim que o Orkut acabou. E aí comecei a postar e tal, os kits de pulseira. E amava fazer, amava tirar as fotos. E aí sempre queria fazer alguma coisa nova. Aí enjoei das pulseiras, larguei pra lá. E assim, mas eu sempre fazia na necessidade de ter alguma renda, de ter algum dinheiro pra comprar minhas coisinhas, né? Sempre gostei de ganhar meu dinheiro. Aí fui comprando minhas coisas. Aí depois disso teve a maquiagem. Foram coisas que eu fui desenvolvendo assim, não porque eu falei, eu vou aprender tal coisa, eu já sabia, às vezes eu já tinha mais ou menos. Eu puxei muito o lado artístico da minha mãe, então eu sempre tive mais facilidade. E aí veio a maquiagem que eu sabia me maquiar e as meninas começavam a falar, me maquia, não sei o quê. Aí eu falei, é uma oportunidade de ganhar. E aí comecei a fazer maquiagem. Hoje eu não maquio mais, infelizmente. E aí chegou um ponto que eu falei assim, já teve muitas coisas além de pulseira e maquiagem, mas pra chegar onde eu tô hoje, logo, a gente eu meio que tomei um rumo assim. Cheguei a um ponto da maquiagem que eu parei e pensei, eu não preciso mais fazer algo para eu ter uma renda. Que eu fazia maquiagem para isso, né? Para eu ter uma renda extra. E aí chegou num ponto que eu falei, eu não preciso mais dessa renda. E aí veio a pandemia, em consequência disso também, que não tinha uma demanda, né? Ainda mais aqui em Porteirinha. E eu falei, eu não vou mais maquiar e abandonei. E eu sempre tive o sonho de ter uma marca. Então eu falei, agora é a hora de desenvolver isso.
E aí sempre fiz muito esses... Não, eu brinco até hoje lá em casa, eu não ganhei R$1 até hoje desses biquínis. Então não é por dinheiro. Só reinvestindo na empresa, só reinvestindo. Então assim, eu sempre quis desenvolver essa marca, sempre sonhei em ter uma marca e veio a paixão assim, por biquíni, sempre gostei. Antes de ter a marca, eu tenho uma gaveta lotada de biquíni, sempre gostei muito, falei, é biquíni. E aí foi surgindo as ideias e eu gosto muito de desenvolver as coisas, de buscar estratégia para as coisas. Eu gosto muito de assistir vídeo de pessoas que fizeram e deu certo, de ficar estudando muito sobre isso, sabe? Livros com estratégias. E aí fui desenvolvendo, foi dando certo. Aí eu vi que foi dando certo e vi que isso começou a motivar mulheres a fazer. Teve muitas coisas que eu fiz aqui. A última coisa que eu considero uma conquista, para muitas pessoas é bobeira, mas para mim foi uma conquista e tanto, que eu tinha sonhado, eu tinha imaginado daquele jeito, foi o outdoor que eu coloquei. E assim, essa é uma das coisas que abriu a mente de muita gente. Tem muitas coisas feitas pequenos que eu vejo que as mulheres falam assim, se ela fez, eu também posso. E é assim, se uma pessoa faz, você também pode fazer. Mas e aí muita gente veio, perguntou. Você tem sua marca e você produz sua própria... Sim. Você mesmo costura os biquínis? Você tem uma Não equipe? não sou eu que produzo, mas a gente faz do início, desde a escolha do tecido, faz tudo, não é revenda de outras marcas. É uma marca mesmo. Marca própria. Sim. E eu acho incrível porque eu vejo a personalidade de Samara na marca, assim. Eu acho Sério? o máximo. Você expressou sua identidade mesmo lá no seu produto, né? Então, aí, muito estudando sobre empresa, sobre venda, sobre marketing, eu sempre via muito isso, que sua empresa tem que ter uma persona, né? Pra falar com o cliente, pra falar com as pessoas que a acompanham. E eu falava, gente, é tudo meu, tudo ideia minha, tudo que surgiu assim do nada, o nome pra mim é a coisa mais incrível do mundo, né? E assim, tem vários sentidos. É genial o nome. Aí, e veio assim, ó, Fala o nome pro pessoal. Na verdade, todo mundo já conhece. Explica o nome pro pessoal, na realidade. Ciamar. Então, eu já vendi maquiagem, já tive uma loja de maquiagem que era SE Story, que eram minhas iniciais. E aí veio esse Ciamar na minha cabeça um dia, gente, será que é porque SE Amar? Porque eu prego muito isso de amor próprio entre as mulheres e tal. Olha pra você ver, agora já tô vendo o significado. Que bacana. Cia é mar em inglês. E assim, vem vários significados. Se amar e vai destrinchando, fantástico, né? Nome. Então, assim, eu falei, tem que ser, é isso. E aí vem dando certo e tal. E aí, voltando sobre a questão lá de inspirar outras mulheres, aí muitas mulheres vêm me perguntando, principalmente agora com a marca, muitas mulheres vêm me perguntando, como que você faz isso, como que você fez aquilo, me passa o contato disso, me passa o contato daquilo. E aí eu sempre gosto muito de despertar nelas esse interesse, de desenvolver algo que elas acreditam. Porque elas antes da gente despertar isso, elas têm muito pensamento limitado de que não pode fazer algo, que não consegue fazer algo. Acho que tá distante demais ali da realidade. Acho que tá distante. E a verdade é que, assim, tá tudo distante se você acredita que tá distante. Se você acha que você pode fazer, o primeiro passo já vai te aproximando. E as coisas vão acontecendo. Show de bola. Agora você vê. Aula de empreendedorismo aqui hoje, motivação e inspiração. Muito bacana. E é legal ela falar da parte que ela estuda, né? Assim, sim, que não é só da sua cabeça, né? Se existe todo um trabalho por trás. Se meus professores verem esse vídeo aqui, eles vão ficar com raiva, porque assim, eu prefiro 1000 vezes estudar para empresa do que para faculdade. É um prazer, sabe? Adquirir mais conhecimento sobre isso. E tem muita coisa, assim. E essa questão que a Samara falou aí, das mulheres olharem, se inspirarem, eu acho que muita gente tem essa carência de representatividade. E isso é em tudo. Então, assim, até para quem tá começando com esse meio de digital influência e tudo mais, é muito importante começar e fazer do seu jeito, porque talvez não é o que você tá vendo por aí, mas talvez é justamente o que falta no mercado. Talvez alguém tá precisando de representatividade realmente naquilo ali. Um exemplo que eu acho que a Samara trouxe, que foi excelente, que foi trazer o corpo gordo, sabe? Porque antigamente, o corpo gordo era visto só como uma coisa ruim, como errado, que devia ficar escondido e tudo mais. E as mulheres gordas, eu sei que elas sentem falta da representatividade, de se verem nesse lugar de mulher bonita, de saberem que elas podem estar em outdoor e que ali é maravilhoso, que também é o lugar delas. Então, assim, essa questão da representatividade é muito importante, sabe? E da gente começar com o que a gente tem realmente, porque com certeza vai agradar alguém, alguém vai se identificar com aquilo ali. Até essa parte, talvez o modelo plus size que o pessoal fala, não sei, né, que
é uma oportunidade de mercado, porque não tem tanta... Tem muitas mulheres que estão acima do peso ali e que têm dificuldade de encontrar uma roupa que vista bem, que caiba. Agora minha filosofia é meio diferente de plus size. Minha irmã até briga comigo por conta disso. Que, você tem que fazer biquíni plus size. Eu falo, não tem que fazer. Eu não vou fazer biquíni plus size. Lá no meu site, se você olhar lá quem somos, eu deixei um parágrafo para falar sobre isso. Eu não faço biquíni plus size porque eu acredito muito que, assim, o biquíni que você usa, ele tem que ter para uma pessoa maior. Então, assim, eu não tenho modelos plus size. Eu não tenho modelos específicos plus size. Eu acho que se a marca que produziu essa blusa, ela tem que produzir todos os tamanhos. Então, meus modelos não são plus size e tamanhos comuns, são os mesmos. Só que todos os tamanhos. Entendi. Então, eu prego muito por isso. É peças iguais, só que tamanhos diferentes. Eu vi algumas pessoas, até na época que eu dava aula na faculdade, as alunas, elas criaram um plano de negócio relacionado para uma loja plus size, né? Eu falei, poxa, realmente, talvez aqui tenha esse mercado, ninguém esteja enxergando, mas é bacana, desde que você tenha, né, atendendo a pessoa que, né, que veste lá não sei numeração, como é que fala, mas esse plus size veio como um movimento, né, para representar as mulheres que vestem números maiores. E aí, assim, realmente não tem. Aqui em Porteirinha quase não tem. É importante demais representar. Só que eu só não gosto de usar o termo por conta disso, que eu quero muito que as mulheres se sintam iguais. Eu não quero que a mulher chegue pra mim e fale, eu quero plus size. Eu quero que ela fale o tamanho dela. Exatamente. Bacana. E não é meu lugar de fala, mas a gente vê muito que a gente tem que parar de associar o termo gorda como algo pejorativo, como algo ruim. Então, tipo assim, às vezes o pessoal fica com medo assim, de falar que a pessoa é gorda. Só que a partir do momento que você tem receio de falar, você já coloca aquilo ali como uma coisa ruim. Então, se você não quer ofender a pessoa, aceite que ela é aquilo ali, que aquilo ali não é ruim. Exatamente. Perfeito. E no seu caso, qual empresa que está surgindo aí? Podemos revelar já? Não? Thalia LTDA. É empresa de quê mesmo? Que você... Na verdade, talvez se for algo que ainda você não queira comentar, a gente deixa para uma próxima. Não, já tem. Ela vem de gente. Isso aqui envolve o ex, gente. Não mete meu ex. Então, por isso que eu falei que eu não queria complicar. Mas negócio à parte. Não, mas aqui foi mais uma coisa realmente que eu tava pensando em, quero ganhar mais dinheiro, quero ter uma renda extra. Mas realmente, assim, eu tenho um pouco de resistência de começar a trabalhar com outra coisa, crescer outra coisa, porque eu sou muito, assim, eu vou conseguir sucesso na minha carreira artística e tudo mais. Com a pandemia, que foi quando eu comecei com as joias, foi porque tudo fechou, né? Teatro lá no Rio não abre, já vai fazer 2 anos. Então, assim, realmente, para nós artistas, ficou muito complicado. Então, a gente teve que se reinventar e dar um jeito de fazer dinheiro, né? Mas agora que eu vim aqui pro Rio, agora que eu vim aqui pra Porteirinha, eu não sei ainda com o que eu vou mexer. Eu tô me dando um tempo, assim, até porque lá no Rio eu ficava muito adulta, séria, cheia de responsabilidade. Aqui eu quero relaxar um pouco nesse primeiro mês. Férias, exatamente. Né? Pra depois eu pensar o que eu vou fazer. Mas meu foco sempre vai ser a carreira artística. Por isso que eu falo que ano que vem eu já tô de volta no Rio pra trabalhar. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar. Mas de empreendedorismo não tenho nenhum plano agora, não. Show de bola. Pessoal, olha só, bate-papo rico igual esse aqui, ó. A gente falou da vida do digital influencer, falou de empoderamento feminino, falou de empreendedorismo, né? Falando de vários assuntos. Então, se você não deixou o like ainda, então deixa o dislike aí. Faça alguma coisa, né? Porque tá na hora de deixar. Pelo amor de Deus. Então, gente, quero agradecer demais vocês aqui, viu, meninas? Foi um bate-papo muito bacana. Aprendi muito com vocês e queria que vocês deixassem uma mensagem final, né, para as seguidoras, para o pessoal que está assistindo a gente aí. Uma mensagem seja de empreendedorismo, seja de motivação, de inspiração para quem quer trilhar esse mesmo caminho de vocês, né? Falar como que, né, dá uma motivada nesse pessoal aí, encorajada. Eu fui pega de surpresa. Eu vou meio que falar o que eu acredito. Que se você deseja algo, você tem que correr atrás, não esperar que aconteça e acreditar que é possível, né? Porque as barreiras, eu acho que a barreira que mais impede a gente de conquistar as coisas é a barreira que a gente cria, acreditando que não é possível. Uma motivaçãozinha. Eu vou só completar o que a Samara falou. Eu acho que é você ser autêntico e acreditar em você. Quando você não acredita em você, não dá pra esperar que outras pessoas acreditem. E as críticas, elas sempre vão ter, gente. Eu sei que a maioria das pessoas que não começam com esse meio é por medo das críticas, né? Então, assim, não queira ser igual, não queira ser melhor. Queira só ser você e aos poucos as coisas vão fluindo. Então, não se preocupe em ser perfeito, porque a perfeição, ela não existe. Seja de quem tá lá em cima pra quem tá aqui embaixo, sempre tem uma coisinha pra melhorar, né? E todo mundo tem um começo ruim.
Eu tenho um vídeo lá no Instagram também, às vezes eu faço alguns vídeos relacionados a empreendedorismo também, eu falo exatamente isso, o perfeito não existe, muito bacana. Pessoal, dá uma olhada lá depois nesse vídeo, dá uma curtida, comenta lá embaixo lá, e tá muito relacionado à questão das críticas. A única forma da gente não ser criticado é não fazer nada, é ficando inerte, é não se posicionando em nada. E até assim ser criticado, né? Até assim. O pessoal cobra. Então não tem jeito, pessoal, fantástico o bate-papo, muita motivação, inspiração, aprendizado. E agradeço a todos vocês que estiveram presentes aqui até agora e espero aí que vocês tenham gostado, né, do bate-papo também. Comentem embaixo qual parte que mais chamou a atenção. Lembrem-se de compartilhar com aquela pessoa que você gosta para levar esse conteúdo até mais pessoas, né, para a gente difundir esse conhecimento compartilhado aqui hoje. Então é isso, muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Obrigada, Paulo, pela oportunidade. Valeu!